Mas vamos iniciar mais o culto, Senhor. Gostaria que você já aplaude o Senhor, amém? Glória a Deus. Mais uma oportunidade de sucesso para fazermos a obra do Senhor. E quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 1 ao versículo de número 6. Mateus, capítulo 11. Amém? Mateus, Mate, olha um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Mas, fala sobre assim. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Verso 5. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. E bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Amém? Mas há uma passagem onde nós sabemos que Jesus ele vem fazendo alguns sinais. E é interessante que quando a gente pega a história de João Batista, a gente sabe que João ele nasceu com um propósito. A palavra diz que João ele veio a este mundo para que pudesse preparar o caminho, para que Jesus pudesse vir. E é interessante quando a gente fala sobre João Batista, porque João Batista ele não alisava, né, cara? João Batista ele realmente falava e fazia tudo aquilo que tinha que ser feito. Já nos dias de hoje fica difícil ser o João Batista da vida, né? Se a gente pegar, tem algumas passagens onde o próprio João chamou raça de víboras, né? E é interessante que quando a gente fala que João ele veio para preparar o caminho, nós vemos que ele fazia isso com excelência. Não tinha tempo ruim para João Batista, não tinha cara feia. Por sua vez, nós entendemos que João ele fazia isso. Só que aqui onde a gente leu, a palavra diz que João Batista ele ouviu dizer que havia um homem que estava fazendo alguns sinais. E por sua vez, João então envia 2 discípulos para que pudesse ir até esse homem, para perguntar se era ele ou que se tinha que esperar um outro, alguém que ia vir depois. A palavra só diz que o próprio Jesus falou assim: vai e anuncia a João tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que está acontecendo aqui nesse lugar. E o que Deus falou comigo no dia de hoje foi que quando os discípulos voltam até João e entregam a notícia a João, eu quero acreditar que João ele se sentiu feliz, sim ou não? Mas a pergunta é: como que eu posso ficar feliz se eu estou preso? A palavra só diz que João ele estava na prisão. E quando ele envia 2 discípulos para perguntar para que se era mesmo Cristo, e o próprio Cristo dizendo que era ele que volta para dizer para João, e a palavra, eu quero entender que João ele se alegra com essa notícia. O que Deus falou comigo foi assim: mas como é que eu posso ficar contente estando preso? Como é que eu posso receber uma notícia e me alegrar se minha situação é ruim no momento? Como é que eu posso receber uma notícia ainda que seja de Cristo e olhar para a minha situação e não ver sair? Mas como eu disse, eu estou falando de João Batista, alguém que foi chamado para isso. Embora talvez os discípulos não entendessem a alegria de João, eu posso entender.
o chamado, o propósito e a missão dele foi cumprida. Aquilo para o qual Deus o colocou no mundo foi feito. E quando ele entende que Jesus já estava ali, parece que eu vejo João olhando para trás e dizendo assim, todas as vezes que ele fala assim, ó, veio um que é maior do que eu, ele entende que havia acontecido. Quando ele diz, veio um aí, ele entende que havia acontecido. Amados, tem situação na minha, na tua vida, que a situação está tão ruim, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E quando vem uma notícia boa, a gente fala assim, como que eu posso me alegrar? Mas quando eu olho para a história de João e eu entendo que ele se alegra, é como se ele falasse assim, ó, a missão que foi direcionada a mim, eu consegui cumprir. E a pergunta que eu faço para vocês, para mim hoje é, como é que está a minha e a tua missão? Como é que está o meu e o teu coração diante de Deus? Porque nós estamos aqui, assim como João Batista. Nós temos uma missão. Amém? Nós temos uma missão. Mas a pergunta é, como é que está a minha e a tua missão? Como é que está aquilo que Deus pediu para mim e para você? Será que está parado? Ou será que a gente vai dar continuidade? Ou será que a gente está esperando uma notícia de alguém dizendo assim, ó, Jesus já está aí? Amado, a coisa mais triste para mim e para você é ouvir que Jesus está voltando e a gente entender que a gente está totalmente fora daquilo que era para a gente estar. Você imagina aquele grande dia você falar assim, apartar de mim que eu não os conheço. Amado, João Batista estava preso e mesmo assim ele conseguiu se alegrar, porque ele entendeu aquilo para qual ele foi chamado para fazer, ele havia feito. Então hoje é dia de ceia. Entenda uma coisa, é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente olhar para trás e falar assim, me perdoa. Me perdoa porque eu sei que eu estou longe daquilo. Me perdoa porque eu sei que estou distante do meu chamado, distante da missão que o Senhor incumbiu a mim. Mas que nessa noite eu possa me encaixar, assim como Jó, ainda preso, ele pôde se alegrar porque ele entendeu que o propósito que Deus havia colocado na mão dele, ali se cumpriu. Amados, entenda, a tua vida talvez possa ser um fato como a de Jó. Talvez possa ser um momento que você acha que não tem mais jeito, e de repente alguém chega com uma notícia para você, e você pode refletir, porque a nossa vida é assim, tem momentos que a gente ri, tem momentos que a gente chora, e às vezes nem o seu próprio cônjuge sabe. Se você pudesse olhar para tua esposa ou teu esposo hoje, quantas vezes a gente não pega de repente nossa esposa chorando, ou até rindo, e a gente não sabe o que é. Amado, quando João recebeu a notícia, eu quero que ele se alegrou. Talvez os discípulos não entenderam. Entenda uma coisa, muita gente pode não entender o que você está passando, mas Deus ele sabe, Deus ele conhece, e o principal de tudo, quem realmente tem que entender o que eu estou passando, vivendo e necessitando é quem? É Deus. Amém? Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Poderia citar vários exemplos aqui, até do próprio Paulo, quando estava preso. Foram homens, pessoas que foram chamadas, e mesmo em situações difíceis, não murmuravam, não reclamavam, não choravam, por sua vez se alegravam, oravam, cantavam louvores ao Senhor. Poderia citar quando Jesus, o próprio Jesus, antes de subir ao Monte das Oliveiras, disse que eles cantaram o hino. Então eu posso entender que quando a situação está ruim na minha vida, o que eu tenho que fazer é cantar o hino ao Senhor. O que eu tenho que fazer é glorificar o nome do Senhor. E talvez você se pergunte, mas como é que eu faço isso? Eu não sei. Eu sei como é que eu faço isso. Eu sei como é que eu tiro força para fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mas forte em quem? No Senhor. Mas eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei como você chegou até aqui. Possa ser que não está como João preso, mas talvez uma única pergunta que eu falei para você é: o que tem desprendido? Amada, sabe qual foi a preocupação de João Batista? É que ele estava preso e ele precisava anunciar que Jesus estava voltando. Mas quando ele entendeu que Jesus já tinha chegado, ele falou: cumpri a minha missão. Amada, será que a sua missão já foi cumprida? Será que aquilo que Deus determinou para mim e para a tua vida, será que já foi feito? Será que eu já anunciei tudo que
tinha que renunciar? Será que eu já renunciei tudo que eu tinha que renunciar? Ou ainda falta alguma coisa? Mas é muito bom a gente ouvir que Jesus ele está voltando e eu poder me alegrar e falar, Senhor, eu venho em paz. Mas se hoje a gente ouvisse que Jesus está voltando, qual seria a minha correção? O que é que a gente ia pensar? Talvez a gente falaria assim para o Senhor, Senhor, ainda não, dá mais um tempinho. Senhor, hoje não. É interessante que nos dá tempo, como eu disse, noite de ceia. Uma noite da gente pensar e falar, Senhor, muito obrigado, porque até aqui foi o Senhor que sustentou. Eu não conseguia, eu achei que ele ia chegar e não tinha forças. Mas o Senhor me sustentou e eu estou aqui nessa noite. Bem, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Deus, que nessa noite se coloca aqui à disposição para ouvir a tua voz, Pai, a tua palavra. Senhor, venha falar conosco. Nós não sabemos como cada um entrou nesse lugar, Senhor. Mas nós sabemos que há um Deus do céu que contempla a nossa necessidade. Que sabe como agir no momento certo, na hora certa. E é esse Deus que nós clamamos nessa noite, Pedro. Fica conosco, Senhor. Receba, ó Deus, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Pai, que nessa noite possa bater e retirar todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade, toda a tristeza, Pai. Nós acabamos de ler, Senhor, que João ele estava preso, Senhor. Mas a oração também diz que ele enviou 2 discípulos para que pudesse investigar quem é que estava lá. E a tua palavra diz, ó Pai, que era o próprio Cristo que estava lá, Senhor. E a tua palavra também diz, ó Pai, que João ele se alegrou, porque ele sabia, Pai, que a missão ao qual foi dada a ele, Senhor, foi cumprida, Deus. Pai, essa noite nos ajuda, Senhor, a cumprir nossa missão, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui em vão, Senhor. Eu acredito que cada um tem uma missão, ó Pai. E que nós possamos nos alegrar, Senhor, independente da situação, independente da circunstância, Pai. Que nós possamos nos alegrar, porque a palavra do Senhor diz, ó Pai, quando nós estamos fracos, Senhor, o Senhor é a nossa força. Por isso eu te peço nessa noite, venha fortalecer a cada um, ó Pai. Venha fortalecer aqueles que estão fracos, Senhor. Aqueles que acham que estão distantes de Ti, Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor possa vir ao nosso encontro, Senhor, e mudar a história de pessoas desse lugar, Senhor. Eu te peço, Pai, seja conosco, Pai, não somente hoje, mas para todos os dias. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amados, aplauda e glorifica o Senhor.
creio, amém? Nele, porque dele e por ele são todas as coisas. Eu te amo, Jesus. Aleluia! Aleluia. Te adoro, Jesus. Glória a Deus. Não há outro, não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há
ministrado sobre como é bom obedecer. Que obedecer é melhor que sacrificar. Porque nós ficamos preocupados em sacrificar. Ah, não, tem que ser sacrifício, senão não vai. É por isso que muitos não entendem a graça. Porque tem gente que fala assim, mas como? Era ladrão, era assassino, e agora só porque arrependeu tem salvação. O homem não consegue, não compreende, porque a salvação é de graça. Você não precisa pagar um preço. Sabe, eu tenho visto ao meu redor pessoas que estão vivendo tomando decisões erradas e falam assim, não, eu vou pagar o preço. Você não sabe de nada. Não precisa pagar o preço, porque o preço Jesus já pagou. Você não pode querer crucificar Jesus novamente. A obra foi feita uma vez só. E Jesus está me convidando e te convidando hoje. Não tem necessidade de sacrifício se você obedecer. Samuel falou isso. Mas importa obedecer do que sacrificar. Deus não tem prazer, Ele não quer ver você todo dilacerado. Ele quer ver você obedecendo e vivendo a plenitude da presença dEle, na presença dEle. Como o pastor Ademir abriu dizendo que todo mundo tem um propósito, cumprir o seu propósito aqui na terra. E você, olha, romper em fé. Por isso que esse louvor eu escolhi dizendo, eis-me aqui, Jesus. Eu falei, você e eu, nós somos escolhidos por Ele. Fomos chamados por Ele para frutificar e no nome dEle você fazer grandes obras, ainda maiores do que Ele mesmo fez. Os sinais seguirão os que crerem em teu nome, no nome dEle, falando novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões, curarão enfermos, expulsarão demônios. Mas ainda assim não se alegre só por poder fazer essas coisas, mas sim porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu te adoro, Jesus, e eu estou aqui. Aleluia! Oh, glória! Rodeado de glória, és adorado. 24 horas e os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Tão falho que e puros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas todas que me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas todas que me transforma, vem me purifica.
Diga isso ao Senhor. Diga isso, meu Deus, Senhor. Aleluias. Aleluias. Isso, Jesus. Aleluias. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ficou um instante? Glória a Deus. Obrigado, Marcão. Você sente por um instante? Eu estava com saudade da igreja. Nossa, tivemos em Formiga essa semana, eu e o pastor, saímos daqui na segunda-feira cedo. Voltamos sexta-feira às 7 horas. Na verdade, a nossa intenção era de estar aqui na quinta, mas não foi possível. Aí queríamos ter chego para o estudo bíblico, e aí eu vi que no meio do caminho não ia dar não. Aí de manhã cedo, na verdade não foi nem no meio do caminho, eu pensei, porque a minha ideia era sair um pouco mais cedo de lá, e Deus sabe de todas as coisas. É importante você entender qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Até um pouquinho do que eu vou ministrar hoje, né? Às vezes nem toda porta que abre é de Deus. E tem essa mania, né, pastor Valdir? Abriu é de Deus, se fechar não é. Quem disse? Toma cuidado, né? E aí eu saí de lá, eram umas 9 e pouco, projetando para chegar aqui umas 3h30. Mábia me ajudou de uma forma tremenda. Eu estava lá, precisava assinar um documento e eu tinha que reconhecer firma desse documento, Dani, até 6 horas, até 4h30 aqui no cartório. Aí eu consegui esse documento na quinta-feira. Mábia me ajudou demais, assinei digitalmente lá. Ela teve que fazer igual com criança, né? Ó, pega na mão, escreve assim, porque eu não sabia, nunca tinha feito esse treino de assinar digitalmente, né? Aí ela foi uma graça de Deus, uma bênção de Deus usada na minha vida, na vida da pastora. E aí a gente assinou esse documento. Então eu vim mais tranquilo, porque a gente pegou 1h30 de trânsito parado antes da divisa ali do estado de Minas com São Paulo. E eu cheguei aqui, era quase 7 horas da noite. Então eu já estava com saudade da igreja, já estávamos com saudade dos irmãos, né? Graças a Deus, mas chegamos para a glória de Deus. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Hoje acho que a gente vai fazer o sorteio lá, né, Gi? Daquela ação entre amigos, tá tudo aí? Eu peguei a salva ali, Gi. Ô Mar, faz favor pra mim, pega ali no cantinho a salva ali. Sabe o que é salva? A Gi não sabia. Falei, Gi, eu tenho uma salva. O que é isso? Salva, uma salva de palmas. Salva que tira dízimo, oferta. O pessoal aqui na igreja, os diáconos, eles ficam com vergonha. Eu vou trazer, tem 2 salvas aí. Eu vou trazer, Dan. Você tira, Dani? Tira, você passa a salva, porque os diáconos não têm vergonha. Às vezes tem gente, até é bom aproveitar o momento de dízimo e oferta. Tem gente que às vezes ela fica com vergonha de entregar as moedinhas. Não é verdade? É só umas moedinhas. E às vezes quando você passa a salva, a pessoa ela fica mais à vontade para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Aí eu tenho 2 salvas ali. Na época da pandemia a gente usou bastante, né? Para a pessoa não se locomover, não vir até aqui, a gente passava a salva. Mas eles aposentaram a salva. Aí a salva é você voltar para as raízes, né, cara? Tem que voltar para as raízes, né? As veredas antigas, como o nosso logo diz, né? E aí a salva está ali. Eu falei, Gi, a gente vai na salva. Eu não sei o que é salva. Foi para tirar dízimo e oferta.
Mas ela é da nova geração, aí dá pra, né? Né, gente? Você tem quanto tempo de convertido, gente? 6, 7 anos? 7 anos. Né? Novinho, né, Wilson? Acabou de nascer, gente. Começando a andar agora, falar, os dentinhos trocando agora, né? Isso é novinho, né? Isso. Ah lá, viu? Glória a Deus, glória a Deus. E a gente vai sortear já já, amém? O Salmo de número 115 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua Dignidade. Porque me perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Se a gente continuasse esse salmo vai ser lindo, que ele começa a fazer a comparação, né, do nosso Deus, de tudo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E eu podia até continuar, mas hoje o dia está corrido, né? A noite está corrida, porque a gente ainda tem ceia. Mas a gente tem que começar a entender o nosso lugar em todo esse processo, em todo esse movimento, né? A gente tem que entender que nós somos. Aqui ele está dizendo, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. A glória toda é do Senhor. E é nele que a gente tem que estar apoiado. É nesse Deus que a gente precisa, é no amor dele e na fidelidade dele. Deus é fiel. Mesmo quando nós não somos fiel, ele continua sendo fiel. Né, Léo? Fazendo 46 anos. Mesmo quando a gente não é fiel, Deus continua sendo fiel. E ele está falando assim, gente, é nesse Deus que a gente tem que nos apoiar. Às vezes tem pessoas que nos olham e dizem, onde está esse Deus? Porque o crente passa luta, passa dificuldade. A gente não está isento disso. Não há uma isenção, sou crente, eu não vou passar luta. Não. Eu sempre digo e repito, o dia que alguém pregar um evangelho desse, para mim, para você, é um evangelho de mentira. Nós vamos passar luta, porque no mundo tereis aflições. Quando Jesus está lá em João falando da gente, ele fala, Pai, eu não peço para que tire-os daqui, mas que o Senhor os guarde. Então ele não nos coloca, ele não nos colocou dentro de um aquáriozinho, né? Meus filhinhos queridos, eu vou colocar eles aqui dentro do aquário, ninguém mexe com ele. Mesmo dentro do aquário ainda a gente corre risco, né? Quem tem aquário sabe aqui que a pior coisa que tem para um peixe é bater no vidro do aquário, né? E é algo instintivo. Quando a gente olha um aquário, a primeira coisa que a gente vai fazer é bate no aquário para poder os peixes. Eu acho que o peixe a vontade de dar se ele tivesse em mão, ele dava um soco na nossa cara. Então, mesmo que a gente estivesse dentro de um aquário, a gente ia passar luta. E aí, mas a gente entende aqui, o salmista está dizendo, onde está o teu Deus? Ele fala, o nosso Deus está nos céus. E ele pode fazer o que lhe agrada. Cara, não tem lugar melhor para a gente ver alguma coisa do que do alto. Agora está essa onda de como que é o nome? Desses dronezinhos, né, que faz filmagem. Lá em Formiga tem um netinho, né? Até no dia do vídeo dos homens, ela ficou bonito, filmou. É um dronezinho que voa. Por que ele voa? Por que a filmagem é feita lá de cima? Porque fica de uma forma melhor. E Deus hoje, né? A gente precisa entender, né? Deus está aqui. Ou melhor, Deus está em todos os lugares, mas Ele está nos olhando lá de cima, está nos vendo, está guardando as nossas vidas. Deus não deixou de olhar você, Ele não deixou de acompanhar a tua vida, Ele não deixou em nenhum momento você sozinho. A gente precisa entender isso, isso é a fidelidade de Deus. Amém? E se a gente entende essa fidelidade, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Amém? Existem algumas partes nesta aliança que nós, por exemplo, na salvação não, Ele fez completo, pronto, acabou. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Né? Uma delas, orar, ler a Bíblia, vir à igreja, congregar, né? Congregar, a importância de você congregar. É aqui que a gente afia as pedrinhas, né? Ferro afiando ferro, é assim que se afia, né? Uma faca, né? Ou uma pedra, é aqui que a gente é tratado. Uma das formas também, né, de se relacionar com Deus é dizimando e ofertando, né? De você entender a fidelidade dele. E é isso que eu quero te convidar hoje, nessa noite.
Você não paga para vir aqui, você não paga para sentar nessas cadeiras, você não paga para receber uma palavra, amém? Você não paga para receber uma oração, mas se você entende dízimo, oferta, você entende a fidelidade de Deus, dizime e oferte nessa noite. Faça isso do fundo do teu coração, né? O Marco está com os envelopes, algumas pessoas já pegaram. Se você quiser envelope, levanta a sua mão. No envelope tem um QR Code, direto no Pix da igreja. O Pix da igreja, a chave é e-mail, ibanovasp@gmail.com. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu quero colocar apenas meu dinheiro aqui. Né? A minha oferta, vamos trocar isso, a minha oferta aqui, do jeito que for melhor. Mas que você não perca a oportunidade de dizimar e ofertar nessa noite. Amém? Faça isso com toda a alegria do teu coração. Dizime e oferte, primícia também. Viu? Se tiver primícia, pode trazer. Em nome de Jesus. Eu vou aí, mãe. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Minha mãe está com as colunas ruins. Eu já pedi para o pastor Valdir no final do culto vai orar por ela. Vai ungir ele, a pastora Marlene. Vamos ungir ela ali, orar. A idade chega, né? Eu não tenho 80 anos, meu pé está inchado, que eu passei a semana inteira. Não bebi não, graças a Deus. Né? Bebi água, né? Mas às vezes se troca a marca, né? O pé incha. Aí, eu, né? 52 anos, o pé está inchado, né? Ela está com as costas ruins. O pastor Valdir vai orar por ela no final do culto, pastora Marlene, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que mais. Eu quero só, antes de orar aqui, eu esqueci, Mate, eu acho que eu não sei se eu coloquei aí, a oração na segunda-feira. Eu esqueci de falar na oração. Toda segunda-feira, às 20 horas, está tendo oração. Eu quero agradecer ao Rafinha, que tem tomado conta, né, dessa parte. Tem segunda-feira que eu não consigo ver. Né? Por exemplo, as 2 últimas segundas eu não consegui, amanhã eu vou tentar. Tanta coisa para resolver. Você passa uma semana fora, você passa 2, Tiago, colocando em ordem aquilo que você precisa fazer, né? Então, aí eu vou ver se eu consigo vir amanhã, mas se eu não vier, o Rafinha vai estar aí, com a igreja aberta às 8 horas, para você orar das 8 às 9. Toda segunda-feira, das 8 às 9, tem oração. Amém? Vem orar. A gente já tem visto o resultado de algumas orações aqui na segunda-feira. Amém? Dia de quarta-feira nós temos a tarde da bênção, com a pastora Luciana. E eu vou te falar um negócio. Eu falei com o Márcio, eu quero fazer isso publicamente. Esse tempo atrás nós conversamos com o Márcio e nós demos uma orientação a eles. Eu acho isso muito legal quando as pessoas entendem o lado pastoral. E a gente deu uma orientação a eles. E uma das orientações que a gente deu a eles foi assim: venha para a tarde da bênção, não é, pastora Luciana? Venha para a tarde da bênção, ajuda a pastora, fica próximo. Eu não dei nenhuma função a eles. Eles chegaram aqui, falei, Márcio, às vezes o Marco não consegue estar aqui. E ele, às vezes o Marcos está, às vezes eu não consigo. E até então a Camila ainda estava conseguindo vir na tarde da bênção. Hoje a Camila já não consegue, por compromissos. E o Márcio tá vindo na igreja. Quando foi umas 2 quarta-feiras da tarde, né? Eu falei, Márcio, você está aqui, eu vou te ensinar a mexer ali, mexer no computador, colocar as músicas. Abri o projetor ali, e ensinei ele, né? Vindo aqui, ó, ele chegou na tarde da bênção sem uma função estabelecida. Eles só obedeceram, vem para a tarde da bênção.
fica próximo da pastora Luciana, primeiro porque ela é uma bênção. Quem não fica, e quem não obedece, quem não cumpre, e quem não vai no direcionamento que essa mulher fala, está perdendo tempo. Escuta. Essa semana eu coloquei um postzinho no meu WhatsApp, falava isso. Quando você encontrar uma pessoa mais inteligente que você, anda do lado dela, não compete não, porque a sua tendência é melhorar. Eu tenho feito isso. Para uma pessoa, tem algumas coisas de algumas pessoas que são bom, que eu vou colar aqui, que eu vou aprender. Então, e só de eles saberem, como foi há 2 semanas atrás, eu ensinei o Márcio. Quando foi quarta-feira, eu fiquei muito feliz que o Márcio estava aí, já colocou o negócio para funcionar, abriu o projetor, colocou a música para a Clédia cantar, né? Então estou muito, mas muito feliz com vocês, de vocês terem obedecido, amém? E Deus, ele não deixa ninguém de mão vazia. Ele vai, pode ser que hoje vocês ainda não viram nada, mas já vai chegar a recompensa de vocês terem aberto o tempo de estar aqui na tarde da bênção, amém? Então estou muito feliz e eu já fico mais tranquilo, porque eu posso e eu venho aqui. Por muito tempo eu vim, né, pastora? Mas a correria, tanta coisa para resolver, a gente tem um culto em Mogi, mas eu estou muito feliz, irmãos, que Deus abençoe. Eu quero também fazer uma menção aqui, sabe quem? A Camila. Quinta-feira, eu estava em Formiga e não era para eu estar aqui. E eu tentei ajeitar tudo, deixei mais ou menos ajeitado, e eu estou lá em Minas tentando resolver um tanto de coisa. Daqui a pouco eu vejo uma ligação no telefone da aluna. Quando eu vou ver a Camila, sabe o que ela queria? Colocar a transmissão do culto. A transmissão do culto. Eu não pedi, eu pedi para você, meu filho. Eu não pedi. Você está entendendo? Que isso quer ser servo? É você não pedir e fazer, porque a Bíblia não, o pastor Danilo está dizendo não, tá? A Bíblia diz que se você fizer apenas o que você é mandado, você é o quê? Você é o quê, igreja? Fala com gosto. A gente fala, sou servo inútil. Hoje é dia de ceia, é dia de a gente se arrepender, mudar a nossa vida e viver algo diferente, ou viver essa vida que a gente continua vivendo, vida mediana. Deus não nos chamou para ser mediano. A Camila nem gosta disso, ela nem sabia que se eu tivesse falado com ela, ela não ia deixar eu fazer. Eu não pedi para ela transmitir o culto, pois ela estava aqui, sozinha, foi lá, ligou, pastor, vê se está funcionando aí. Não, Camila, está beleza. Isso que é ser servo. Você não pede, você vai lá e faz. Eu estava quinta-feira lá em Formiga, e a esposa do pastor Elielson, que ela não é pastora, eu não tenho chamado pastora, ela chegou lá e falou assim, Dandan, brinca, né, Dandan, então olha essa peça aqui, da mangueira, está funcionando. Aí estava tudo ressecado, a mangueira ressecada, ela com uma mangueira nova na mão, irmão Marcelo, ela estava com uma mangueira nova. Ela falou, vê se está. Eu fui lá, tirei tudo quebrado, falei, comigo. A gente tem intimidade, né? Eu falo que assim, eu não posso reclamar de mulher, que é uma bênção na minha vida. Já brigou com o pastor por causa de mim, de dizer assim, ó, eu sei o que o pastor Danilo fez quando você não estava aqui, ele trabalhou, e ela brigava com ele. Aí ela falou assim, Dandan, dá uma olhada. Ele falou, Mi, tá muito zoado, acho que é melhor você comprar um adaptador novo. Aí eu peguei e falei assim, ô Mi, é bom esticar essa mangueira, que essa mangueira vai dobrar ela, mangueira nova. Aí peguei a mangueira dela, ela não me pediu e ela não é pastora. Peguei a mangueira, estiquei a mangueira, fui lá, uma mangueira de mais ou menos uns 20 metros, deixei ela esticada no chão. Aí ela entrou no carro, o portão da igreja estava fechado, fui lá, abri o portão para ela, ela saiu. Valeu, Mi, Deus abençoe, fechei o portão. Ela não me pediu, em nenhum momento eu fui lá e fiz. Sou melhor? Não, não sou. Não sou. Camila é melhor? Não é. Márcio foi melhor? Não foi. Mas a Bíblia diz que a gente tem que dar honra que tem honra. A gente precisa estar na frente, ó, um passo na frente. Eu falo isso porque é líder às vezes. Gente, nós líderes temos que dar um passo na frente. Se a gente não tiver um passo na frente, meu irmão, ó, esquece. Essa semana me marcou. Essas duas atitudes. Eu do Márcio, que eu não, quando eu pedi para ele vir aqui, ele, cara, tá vindo aqui, não tinha função. Eu já falei, não tem função não, fica lá. Quarta-feira o Márcio estava ali tomando conta. E a Camila, não pedi. Não pedi. Ela foi lá e ligou. Sabe por quê? Porque hoje a Dani está assistindo o culto.
Se não tem ninguém para transmitir aqui, ela não consegue assistir o culto. E a gente sabe que a Dani não está em casa porque ela quer. Porque às vezes a gente fica em casa porque a gente quer. Tem dia que a gente está cansado. Por exemplo, tem pessoas que não estão aqui, que estão doentes, mandaram mensagem, pastor, estou ruim, estou espirrando. Mas a Dani, toda vez que eu vou lá servir ceia para ela, ela chora e fala, pastor, meu sonho é estar na igreja. Aí ela assiste culto por quê? Porque a gente transmite. E talvez para algumas pessoas não transmitir um culto quinta-feira não fazia diferença. Mas para a Dani fazia. Aí você entende o galardão? Isso se chama galardão. Está no céu, tá? Está na coroa da Camila. Ela ganhou uma pedrinha. Você está entendendo? Isso é servir. Então, serviço tem para todo mundo. O grande problema é que a gente nunca, às vezes a gente não quer fazer. A gente quer fazer aquilo que é bom para nós. Mas serviço tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Então, como é importante isso? Eu quero deixar isso, né? Agradecer todos os que ajudaram essa semana. Quem foi lá para Mogi, eu não vou falar nome. Quem foi lá para Mogi, e aí o culto funcionou perfeitamente. Quem veio aqui na quinta-feira, perfeitamente. Foi muito bom. Todo mundo falou muito bem do culto. Agora, gente, a gente já está bem encaminhado. Está na hora de a gente andar um pouquinho mais para frente. Né? Isso é importante. Ficou uma lição para mim. Né? Como é bom ser surpreendido de uma forma assim, essa surpresa boa. Né? Porque às vezes a gente é surpreendido, não esperava isso da pessoa de forma ruim, mas como é bom você gente, inclusive a Mábia, eu agradeci elas várias vezes também, porque eu liguei para ela num momento tão difícil da Mábia. Ela falou, pastor, fique em paz. No final da tarde o negócio estava assinado, num momento difícil. Ela tinha total, eu até fiquei com vergonha de pedir, que eu ia pedir para ela. Mas ela falou, não, pastor, vamos caminhar. E foi lá e fez o que tinha que fazer. Então isso é importante, né? Então eu quero agradecer todo mundo que trabalhou, todo mundo que fez, todo mundo que tem feito, não só essa semana, mas que tem trabalhado. Eu canso de falar isso. Gente, não existe pastor se não tiver ovelha. Está cheio de gente se titulando pastor. Mas pastor sem ovelha não tem. Pastor tem que ter ovelha. Pastor tem que cuidar de outras pessoas. E aí, eu e a pastora estamos aqui, a gente é pastor dessa igreja porque é por causa de você. Porque você está aqui. Porque você tem se disposto. Entendeu? É assim. Mas, Jesus está falando assim, a gente pode ir um pouquinho mais além. A gente pode dar um pouquinho mais. Pode. A gente tem condição. Quando Jesus nos chama, e eu pregava isso esses dias atrás, quando Jesus nos chama, Ele nunca vai nos colocar numa barca furada, Ele sempre vai dar-nos condição. Vai dar a condição de a gente fazer. Se você está fazendo em nome de Jesus, se você está fazendo por Jesus, você não faz para mim. Se você acha que você está fazendo alguma coisa para mim, você está no lugar errado. Você não faz para mim, você faz para Jesus. É para Jesus que a gente faz as coisas. É para Jesus que a gente faz. Eu fui para a Formiga, não fui passear. Foi resolver problema. Coisas de família, pregar na igreja sede, a igreja que nos abençoou, e resolver problema. Né? Quem me dera se eu pudesse tirar 5 dias de férias, né? E você ficar de boa, tranquilo. Hoje eu não consigo, é errado até, eu não consigo. Mas o que a gente hoje nessa ceia, sai daqui hoje dizendo, eu posso dar um pouquinho mais. Eu tenho condição. Existem coisas que a gente está vendo que dá para a gente fazer. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer a igreja. Eu quero agradecer a todos que têm ajudado. Mas se eu pudesse colocar hoje, né? Funcionário do mês seria a foto da Camila e do Marcinho, que me surpreenderam, amém? Positivamente. Não que eles nunca me surpreenderam, mas agora mais ainda. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Assim como o louvor todo, que sempre tem vindo a diaconia, a salinha, que tem sido uma gracinha lá, tudo tem funcionado. Semana passada teve a aula que a tia Sossô, que graça! A aula, né? Que graça! E eu quero já lembrar os irmãos que sexta-feira nós temos aqui uma palestra a respeito do Maio Laranja. Põe para mim, Mati, por favor, que é a palestra com a psicóloga Miss,
e ela vai falar sobre esse tema, né, importantíssimo, que é o combate ao abuso e à exploração sexual no Brasil, das crianças. Então, eu quero convocar, a igreja está aqui sexta-feira à noite. Essa psicóloga me deixou os compromissos dela para estar aqui, ministrar uma palavra. Então, convide as pessoas, não tem nada a ver com igreja, não tem nada, né? Não tem nada, até conversei com o Edipo aí, eu vou falar, falei com ele, tem um mês que eu estou falando com ele, você vai encontrar ele na praça, me ajuda a divulgar, ele disse, não, eu vou te ajudar, até agora nada. Olha, por as redes sociais, não tem nada a ver com a igreja, é com a comunidade, a gente fala, tanto já mais laranja, mas ninguém faz nada. Mandei para o outro pastor aí, nem bom dia, nem tudo me deu. Por isso que eu falo que eu não participei de marcha e não vou participar. Porque na hora de ajudar, não ajuda. Aí na marcha para Jesus, que ela toda, sobe no púlpito, sobe lá, vamos orar. Vai orar na sua casa. Pensa no povo desunido, os crentes, que um fala mal do outro, a gente fala até dentro da igreja, um fala mal do outro. Você imagina de igreja em igreja, parece que a gente está numa concorrência. Vamos ver qual que é a igreja mais bonita. Vamos ver que é a igreja mais cheia. E Jesus está falando, olha, eu estou longe, estou distante disso. Eu tenho nojo disso. Então, vamos nos unir aí, sexta-feira, às 20 horas, sem a participação de criança, tá? Porque é para adulto mesmo. Se você não sabe, a maioria do abuso às crianças é feito dentro da casa, por gente próxima. Então, vamos pegar isso sério. Sexta-feira a gente está aqui. Eu não precisava, mas vamos estar aqui sexta-feira. Vamos convidar alguém, amém? Para estar aqui, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vem com as crianças aqui. Foi. Já tirou oferta, já não vai orar pelo dízimo, oferta pelas crianças, pela primícia. Amém? Glória a Deus. Ana, estava aqui olhando, cadê vocês? Cadê vocês? Está aí, chegaram. Ah, glória a Deus, já trabalhou, né? Tem que trabalhar para poder sustentar, né? Cabeleireiro é caro, né, Diego? Unha é caro, né? Tem que trabalhar, né, filho? Dá trabalho. Deixa eu falar rapidinho. Irmãos, tem um rapaz do grupo Morada, como é o nome dele, David? O que canta? Brunão. Vocês procuram no YouTube. Ele conta que quando os pais deles faziam uma reunião de oração na casa dos irmãos, os adolescentes maiores abusavam dele. E ele ficou adultizado. O que é uma criança adultizada? Uma criança que tem práticas de homem e mulher. E ele ficou tão adultizado que ele disse que Deus precisou trabalhar muito para curá-lo disso lá na frente. Então é mais sério do que a gente imagina. Não adianta a gente ficar aqui fazendo cara de paisagem achando que é por vizinho, que é lá para o Japão, não. O problema é de Curitiba. E o problema é da Igreja Batista Nova Aliança. Porque se eu e você se calar, as pedras vão clamar. E depois ninguém diga que Deus não mandou pessoas e não mandou gente informada para nos informar. Porque às vezes não é dentro da nossa casa, mas é um familiar. Às vezes não é dentro da nossa casa, não é um familiar, mas é um vizinho, irmãos. E a gente tem a obrigação de ser a luz no meio das trevas. E essa é a última hora da igreja. Então, por favor. Ah, mas eu não tenho nem filho. Mas você tem parente. Então, é hora da gente conhecer o que pode ser feito, tanto para a criança que já foi abusada, quanto aquela que a gente quer prevenir o abuso. Amém? Então, eu espero e eu conto com todos vocês aqui, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Pai, eu quero agradecer pelo dízimo, oferta, pelas primícias, por cada um que tem entendido a importância da tua obra e pela vida dessas crianças, desses adolescentes, pré-adolescentes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los. Hoje a presbítera Luciana vai falar mais uma vez sobre o mesmo assunto, que é o Maio Laranja. Pai, que possamos ser bênção na vida dessas crianças, que possamos evitar marcas que muitos de nós trouxemos da nossa infância. Não existia
tanta liberdade em relação à comunicação como nós temos hoje. E que nós possamos ser bênção na vida dessas crianças. Abençoa a aula, abençoa a ministração. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos subir em nome de Jesus. Vamos subir, Lu. Deus abençoe. Se vocês quiserem descer um pouquinho, já o chão vai ser bem rapidinho hoje. Eu quero só lembrar, quarta-feira a gente tem Tarde da Bênção, como eu já disse. Pastora Luciana com a equipe dela aí, vai estar tudo aqui para abençoar toda quarta-feira às 15 horas. Amém? Quarta-feira às 15 horas. Quarta-feira à noite nós temos o nosso culto de noite profética lá em Mogi. Então, quarta aqui, segunda eu já falei da oração, quarta tarde aqui, quarta noite lá em Mogi. Amém? Quinta-feira à noite nós temos a nossa noite profética aqui. O pastor Deni vai estar ministrando a palavra na quinta profética aqui. Sexta-feira a gente é um dia de estudo, mas a gente vai ter a palestra com a psicóloga Mix. Amém? Ela vai estar aqui então. Sexta-feira às 20 horas nós vamos estar aqui na palestra. Sábado nós temos encontro dos jovens, né? Os jovens vão estar aqui para um bate-papo. Amém? Amém? Glória a Deus, vão estar aqui. Amado, Elias, o Ademir, assim, que tem abraçado essa ideia, e eles vão estar aqui com mais também toda a equipe. Tem um monte de gente envolvida, não é apenas ele, né? Maiara tem ajudado eles, né? Camila está ajudando. Então, sábado vai ter mais um bate-papo com os jovens aí, amém? Lembrando que agora eu vou falar dia 31, que é sem ser esse sábado, no outro, temos o encontro das mulheres e ficou marcado para 17 horas. Eu devo avisar 17 horas em ponto começa, amém? Não é 17h05 nem 17h10, é 17. É igual a gente faz com o culto aqui, o culto é 18, é 18. Porque eu tenho que respeitar quem chega 18. Não é verdade? Às vezes, eu lembro que a gente tomou conta de uma congregação lá em Formiga, aí chegava lá, era 7h30 o culto. 15 para as 8, depois a gente vai começar. Não, pastor, tem que esperar o povo chegar. Eu falei, mas tem gente aí. Não, é que o povo chega um pouco mais atrasado. E o respeito com quem chegou no horário? O culto começa às 18, quem chegou mais tarde. Às vezes teve um compromisso, trabalho, não consegue, chegou mais tarde. Mas 17. Amém? As mulheres vão estar reunidas aqui para um encontro das mulheres, né? E a partir de agora eu vou falar um pouco mais a respeito dessa noite profética com o evangelista Rubens Gabriel, que vai ser dia 19. É um feriado de quinta-feira. Amém? Acho que é Corpus Christi. Quinta-feira de feriado. Missionário Gabriel. Procure. Entra na rede social, você vai ver o tanto que esse homem é bênção de Deus. E a coisa mais difícil é arrumar uma data na agenda dele. Por exemplo, hoje acho que ele está para o lado do Mato Grosso, pregando esse final de semana. Amém? Então, o evangelista Rubens Gabriel vai estar aqui. Eu conheço ele há mais de 15 anos. É uma bênção na minha vida. E vai ser uma bênção. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso durante a partir de agora. Amém? Glória a Deus. Hoje quer fazer no final um negócio aí? No final, né? Então tá bom. Eu acho que é só. Abre a tua Bíblia em 2 Crônicas, segundo porque é livro, então é masculino. Amém? É importante a gente entender isso. É errado falar primeira? Não. Mas numa concordância, né? Então é livre, então é masculino. 2 Crônicas, no capítulo 21. É importante a gente ter isso. Regra de português, básico assim, né, pastor? É só isso, é regra de português. Você não vai chamar a Danilo. Não, é o Danilo, não é verdade? Por que quando você vai me chamar, você chama com o artigo certo? Quando você vai ler a Bíblia, chama no artigo errado. Não é verdade? Português aqui. 2 Crônicas, capítulo 21. Isso. Eu quero ler, por enquanto, apenas o verso 20. É o último verso do capítulo 21. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a e reinou 8 anos em Jerusalém. E a Bíblia ainda continua dizendo, morreu sem que ninguém o e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis.
Tem alguma outra versão diferente do que sem que ninguém o lamentasse? Ninguém sentiu falta dele. Ninguém o quê? Sentiu falta dele. Se foi sem deixar saudade. Então, ele foi. Isso. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Morreu sem deixar saudade. Foi isso? Sem sentir falta dele. Sem sentir falta e sem deixar sentir saudade. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer. Muito obrigado, Jesus, nessa noite, por tudo que o Senhor já fez, por essa noite onde nós vamos ceiar e por essa palavra. Que o Senhor fale conosco. Pai, eu entendo que quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor às vezes, Deus como um pai que corrige o filho, é porque a tua palavra diz que o Senhor nos ama. Difícil fosse, Pai, se o Senhor não nos corrigisse. Porque o Senhor já não estaria mais preocupado conosco. E que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui diferentes. Que essa ceia seja ceia da diferença das nossas vidas. E que essa palavra seja verdade em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que não tem coisa pior do que a gente passar no lugar e não deixar uma história. Eu tive em Formiga, como eu falei aqui, Carol, e eu sentei lá no restaurante da Cíntia do Ricardo, quem foi lá já sabe, né? Sentei lá, daqui a pouco vem quem? Cíntia. Pastor Danilo! Quem conhece a Cíntia, ela é capaz de assistir, mas vai dar risada de mim. Pastor Danilo! Lá no fundo do restaurante. Ô Cíntia, tudo bem? Pastor, que saudade! Ô Cíntia, ainda bem que você está sentindo saudade de mim, né? O ruim se não tivesse. Como que eu não vou sentir saudade de vocês? Que não sei o quê, e a pastora Eliette. E na hora essa palavra veio no meu coração e eu falei para ela, Cíntia, você sabia que tem um camarada na Bíblia que a Bíblia diz que ele morreu e não deixou saudade? Ele morreu e ninguém lamentou, ninguém sentiu falta. A pior coisa que tem é isso. Pode subir aí, então. O ponto é seu, meu filho. Glória a Deus. E aí, a pior coisa que tem é você passar e não deixar uma marca. E quando eu falo marca, você deixar uma história, um legado. Como isso é importante. E eu lembrei dessa palavra e essa palavra ficou aqui dentro. Igual o pastor Bastante falava, igual o boi que fica ruminando. Né? O boi, ele disse que o boi tem dois estômagos. Eu não sei como gosta de roça, é isso mesmo, quem gosta de roça sabe, né? Não, tem dois estômagos que ele come, e aí passa no estômago e volta, e depois ele mastiga de novo. Isso é ruminar. Ele fica, né? O Edson tem cara de boiadeiro. Não entendeu? E aí, é assim que funciona. Ele come e depois ele come de novo. Ele rumina. E aí aquela palavra ficou ruminando mesmo. Ficou dentro de mim, corroendo. E eu estou isso desde terça, quarta-feira. Quarta-feira, na verdade. E hoje, o que a gente está fazendo nessa noite é comemorando, é fazendo, realizando um memorial. A gente está lembrando aquilo que Jesus fez. E quando a gente fala isso, então a gente começa a entender que Jesus marcou. Amém? Jesus marcou essa situação. Porque se passaram mais de 2000 anos e nós continuamos repetindo a mesma, significa que isso ficou marcado. Olha que coisa interessante. Ficou marcado dentro de nós. Né? Jesus realiza aquele sacrifício naquela cruz. Ele morre, aquela morte que nos trouxe vida. A morte de Jesus nos trouxe vida. Olha que coisa marcante. Nós não podemos esquecer disso em nenhum momento. Nós não podemos esquecer dessa situação, daquilo que Jesus fez por nós em nenhum momento. Na cruz foi selada uma aliança. Uma aliança foi selada, lá na cruz. Ele marcou algo interessante, não só naquela geração, mas ele marcou na humanidade. A humanidade, a partir daquele momento, não foi mais a mesma. Tanto que se divide antes e depois de Cristo.
calendário é dividido dessa forma, antes e depois. Então, ali ficou marcado. Olha o maior exemplo que tem de você ser lembrado, de você passar e marcar a história. Porque nós vamos passar, eu já disse isso aqui, meu irmão, vai chegar uma hora que eu vou passar nessa igreja aqui, e se Jesus não voltar, e se a gente estiver congregando aqui, uma hora vamos pegar a ata de fundação dessa igreja, e vai estar lá, no ano, a ata de fundação mesmo com o CNPJ, acho que foi em 2021, 2022, em maio de 2022, na direção do pastor Danilo, a ata de fundação da igreja vai estar só ali. Mas não vai estar escrito, acabou, ninguém tira. Algo de especial eu marquei. E isso é importante a gente fazer, porque a gente passa, mas é importante a gente marcar a história das pessoas. E eu acho interessante que Jeorão, esse camarada aí, ele teve a oportunidade de viver o auge. Por quê? Porque ele era filho de Josafá. Josafá foi um camarada que ele começa a andar no caminho de Acabe, mas Deus dá um grande livramento. Ele começa a reestruturar toda a nação, ele reestrutura tudo, ele coloca tudo no seu devido lugar, vive uma grande experiência com Deus, mas ele morre como todo ser humano. Mas a história dele ficou marcada, tanto que está na Bíblia. Aí se levanta esse camarada, Jorão. Então ele tinha tudo para viver o auge da descendência de Davi, filho de Acabe, reinando uma das nações mais respeitadas, porque Deus já tinha trazido respeito àquela nação, e ele teve essa oportunidade. Ele poderia ter feito isso, mas ele não entendeu essa aliança. Ele não conseguiu viver essa aliança. E se a gente não entender isso, assim como esse camarada, nós também podemos não ter um final muito feliz. A gente vai passar a vida inteira aqui nessa terra, e a gente vai passar e vai embora, e a gente não conseguiu deixar nenhum legado. Esse camarada tinha toda a oportunidade. Ele era rei de Judá, filho de Josafá, descendente de Davi, mas teve algumas atitudes dele que foram erradas. E a gente começa a entender o risco de nós entrarmos por um caminho que não é legal. Eu costumo dizer que nós aprendemos muito mais no erro do que nos acertos. Porque acerto, a gente só festeja. Mas na hora que há o erro, é a hora que a gente para refletir. Ninguém gosta. Mas na hora que você erra, é a melhor maneira de você aprender e refletir. E tentar mudar. É dessa forma. É na hora do erro que a gente começa a refletir. Eu preciso mudar. Por isso que a Bíblia diz que há mais festa, ou melhor, há mais sabedoria na casa do luto que na casa da festa. Não é verdade? No luto, a gente para e pensa. Não é verdade? Alguns dias atrás nós tivemos aqui o velório do Ricardo. Até hoje eu fico sem entender. Inclusive, o dia que a Mábia fez o documento da minha era para ajudar a Sara. Ela não congrega comigo, mas isso para mim não faz diferença. Eu continuo ajudando ela da mesma maneira. Congrega. Que obrigação eu tenho com a Sara? Que obrigação eu tenho com a Gabi? Mas calma aí, eu preciso marcar a minha história aqui nessa terra. Eu preciso ajudar as pessoas. E a gente tem o costume de olhar apenas para nós, para a nossa necessidade. E esse documento era até cansado. Eu precisava assinar esse documento para ela, e eu não iria conseguir se não fosse a Maria marcou a minha história, como eu marquei a história da Sara, e a gente não vai marcando a história do outro. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus deseja. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque as atitudes que a gente vai tomando, a Emília falou sobre isso, nós vamos tomar atitude, vamos ver, não. Às vezes essa atitude vai influenciar assim, toma cuidado. A gente está dentro da igreja, a gente conhece Jesus,
mas tem algumas atitudes que às vezes vai nos distanciar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se a gente voltar essa história lá no capítulo 1 de Crônicas, de 2 Crônicas, capítulo 1, olha o que diz a palavra. Eu deixei o último versículo e a gente vai voltar. Crônicas 21. Verso 1. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Diz assim: Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles, na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, sucedeu-o como rei. Verso 2. Os irmãos de Jorão, filhos de Josafá, e aí ele vai falar o nome desses camaradas todos. E diz assim: todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Verso 3. Ele lhe deu muitos presentes de prata, de ouro, objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas deu um reino a Jorão, porque este era seu primogênito. Ele era o mais velho. O verso 4, para a gente encerrar isso aqui, diz assim: logo, Jorão se fortaleceu no reino do seu pai, e matou a espada todos os seus irmãos, e edificou e alguns oficiais de Israel. Para por aí. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Josafá deu presentes a alguns dos seus filhos, e ele tinha alguns, a gente viu ali pelo menos 5 ou 6. Deu algumas cidades, mas o reino ele deu a Jorão. E parece que ele não se contentou com isso. A Bíblia diz que ele começou a olhar todo mundo como inimigo. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, meu irmão, a gente não tem inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Aí a gente começa a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e a gente vê elas tudo como ameaça. Ameaça. Se você tem vivido assim, meu irmão, você está precisando de cura. Isso é um conselho de pastor para você. É um conselho de alguém que quer o bem de você. Se hoje você acha que todo mundo, ou que a maioria das pessoas, ou que existem pessoas que estão trabalhando contra você, meu irmão, vai procurar cura. Tem alguma coisa errada aí dentro de você. Primeiro porque o mundo não roda, ele não gira ao meu redor. A gente tem mais coisa para fazer do que apenas achar que eu tenho que estragar a vida de alguém. Aquele camarada já assumiu o reino, o oposto, ele tinha todas as autoridades. Aí ele, infelizmente, começa a ver os irmãos como inimigos. E a Bíblia diz que ele comete algumas atrocidades, ele mata todos à espada, inclusive alguns oficiais de Israel. Olha só que perigo, quando a gente começa a achar que todo mundo é nosso inimigo, quando a gente achar que todo mundo está querendo o seu mal, quando a gente começa a achar que todo mundo... Não pode ser assim, não. Existe um Deus no controle da tua vida. Aleluia. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Às vezes Deus está nos permitindo passar por algumas situações. Ele quer nos tratar, lembra que eu estou falando? Que às vezes a situação difícil, nós aprendemos muito mais do que na tranquilidade. No momento de sossego. A gente aprende muito mais nos momentos difíceis. Tudo que me marcou, tudo que está aqui dentro, marcado, foi nos momentos mais difíceis. Tem coisa boa que eu nem lembro. Assim que às vezes, pastor, quando eu estou falando, Deus me usou ela para falar comigo lá, pastor! E ela fala assim, quem conhece sabe, né? Quem já foi lá? Você já foi lá? Já foi? Ela, pastor! Ela é um barato. Fala, Deus! Ela lá na igreja fala desse jeito. E ela não para, eu senti a mulher de Deus. Fala, Deus! Usa o teu servo! E ela, pastor! Você é pastora? Fizeram isso? Eu não estou lembrado. Sabe por quê? Porque a gente não lembra as coisas boas. Sabe o que eu lembro? Na hora que eu passei a dificuldade. A gente lembra. E aí a gente começa a achar que tudo é contra. Tudo vem para nos destruir, não é assim não. A gente corre um grande risco. A gente corre um grande risco de sair, se afastar dessa aliança quando a gente
precisa ler, eu vou você orar. Pastor, joelho pro chão. Deus está querendo que a gente ore, que a gente tenha relacionamento com Ele, que a gente leia a Bíblia. Aí a gente, não. Nesse momento a gente toma atitude que não era para tomar, a gente fala o que não é para falar e faz o que não é para fazer. A Bíblia diz que Ele vai matar todos os irmãos. A espada. Olha que coisa louca. A gente podia continuar, mas vamos caminhar, porque senão, como diz aqui, o tempo longe. A hora voa. Essa história continua a partir do verso 5. Ou melhor, o verso 6 apenas eu quero ler. O verso diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel com a família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, pois ele se casou com a filha de... A filha de quem? E fez o que era mal aos olhos do... A segunda coisa que a gente precisa tomar cuidado, com quem a gente tem feito aliança. Aliança é algo muito sério. Aliança é algo muito sério. A Bíblia diz que esse camarada mata os irmãos e ele era casado com a filha de Acabe. Pastor, quem que é Acabe? Não, meu irmão, era aquele xarope da época de Josafá, que se você voltar um pouquinho, segundo Crônicas, lá no capítulo 15, 16, se eu não estiver enganado, leia lá a história. Ele arma uma cilada, querendo matar Josafá. Aquele camarada, Acabe, é o mesmo que Elias vai lá e confronta ele. É esse camarada que era perverso, mandado por uma Jezabel, uma mulher mau. Olha que coisa louca. A Bíblia diz que esse camarada casa com quem? Com a filha da mistura de Acabe com Jezabel. Eu tenho falado aqui algumas semanas e vou tornar a repetir. Eu e você, nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe. Somos. E isso muitas vezes não é para se alegrar, não. É para a gente falar: Deus tem misericórdia de mim, muda a minha história. Meu pai e minha mãe é gente boa, mas tem um monte de coisa que eu aprendi sem Jesus que eu preciso arrancar da minha mente. Porque eu falava aqui alguns cultos atrás, eu e você hoje somos filhos de quem? Quem lembra aí? Nós somos filhos de Deus. Nós temos hoje, uma outra marca sobre as nossas vidas. Meu pai e minha mãe foram desses, me colocaram nessa terra. Só que eu e você hoje somos filhos de Deus. Nós estamos aqui porque Deus sonhou comigo e com você. Não foi minha mãe e meu pai, não. Muitos de nós aqui nem éramos para estar aqui, porque a minha mãe tomava um remédio, uma escapada. Não sei o que aconteceu. Preservativo. Estourou. O outro lá, eu fui filho de um relacionamento abusivo, meu irmão. Olha só a minha história, a tua história. Ou a gente se converte, vai buscar Jesus e muda isso que está aqui dentro, essa genética, essa carga genética, que às vezes crente não tem coragem de falar. Existe uma carga genética aqui dentro. Você quer ver isso? É com quem é adotado. Os adotados tinham que... Olha, eu falo para você, levanta a mão no céu, porque seu pai e sua mãe não quis. Eu sei que não é fácil ser rejeitado, uma das piores coisas que tem. Mas sinta privilegiado, porque existia uma pessoa que te amou, escolheu você. Você entende isso? Eu escolhi adotar aquela criança. Agora, você pode ver que muitas vezes a carga genética é tão forte que ele nunca conviveu com o pai e com a mãe, mas está lá dentro. O negócio fala forte. E a gente, se a gente não... Eu não quero minimizar a dor de ninguém, pelo amor de Deus. Está para entender? Amém? Eu sei o quanto é rejeitado, porque eu já fui rejeitado. Não tem coisa fácil não ser rejeitado. É complicado, dói, machuca. Dói aqui dentro. Ser rejeitado não é fácil. Agora, todos nós aqui, sabemos qual que é esse sentimento, porque a Bíblia diz que eu e você somos filhos por adoção. Você não fica feliz por Jesus ter te aceito como filho? Nós somos todos filhos por adoção. Você sabe que ser amado, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, não foi eu que amei a Deus. Eu aceitei Jesus.
irmão, você não aceitou nada não, foi Jesus que nos aceitou. Lá antes da fundação do mundo, ele me escolheu, te escolheu. E é com ele que eu e você temos que ser parecidos. A Bíblia diz, Paulo diz, ó, sede meus imitadores como eu sou de. Aí a gente faz o quê? Aliança. Aliança. A gente entra onde não é para entrar, se une com quem não é para unir, faz o que não é para fazer. Esse camarada era descendente de Davi, filho de Josafá, podendo viver o auge, casa com quem? Com a mistura de Acabe com Jezabel. Oh meu Deus do céu, olha esse camarada, como diz aquele, o único camarada vai amarrar o burro dele. Quem não ouviu já esse? Eu amarrei meu burro. É verdade? Olha o que eu fiz. Você está entendendo? A aliança é muito séria. Toda vez que eu lembro de aliança, sabe o que eu me lembro? Pastor Valdir, pastora Marlene, aos saudades. Eles foram para Minas, eu estava aqui. Eles voltaram, eu fui. Uma hora a gente se encontra lá, né? Em nome de Jesus. Eles foram para Nova Serrana, 100 quilômetros lá de Formiga. Eles sentiram cheio de formiga. Eu não sei para onde eles vão, acho que vocês vão pela 262, né? Acho que em 2002 eu entro antes, ali em Pernambuco, perto de Lavras, que é para frente, né, em Nova Serrana. Eu fiz teologia lá, na igreja do pastor, vou lembrar o nome dele. Aí, Cristo Vive é o nome da igreja, Batista Cristo Vive. Aí, pastor Darcy, me lembrei, o pastor Darcy era engraçado, ele dava aula, aí a gente chegava assim, então, vou falar a história das cartas de Paulo. Paulo, aí parava assim. Era jornada teológica, um domingo inteiro. Aí a gente saía de Formiga às 7 horas da manhã, 8 horas tomava um café, 8h30. Quando ele fechava o olho junto. Aí, então, meu irmão Paulo, aí ele continuava. Pastor, o homem pensa numa mega igreja. Isso que eu falo que é a glória de Deus. A glória de Deus. Você olha o cara e você fala, não consigo imaginar o cara passa por essa igreja. Porque ele era tão tranquilo e ele dava aquela parada, aí ele voltava. Não, como que o cara tem 10 igrejas? Como o cara tem uma mega igreja com não sei lá quantas mil pessoas? É Deus. Quando ele tem graça de Deus, meu irmão, acabou. Você não precisa unir com ninguém. Você não precisa fazer aliança com ninguém. Você não precisa dar jeitinho com ninguém. Você não precisa nada. É a graça de Deus sobre a tua vida. É isso que Jeorão esqueceu. Aí ele vai lá se unir com quem? Com a filha que acaba com Jezabel. Olha só que mistura. Toda vez que eu me lembro de aliança, eu me lembro de Josué. Josué vai lá, está lá, daqui a pouco chega um povo, nós somos pobrinhos, sandália, para todos. O pão, eu saí da minha cidade, o pão estava fresco, ele está todo embolorado. Lá em Josué, acho que Josué capítulo 8, capítulo 9, por aí, depois você lê. Aí ele falou, nós é pobrinho, né? As roupas estão tudo velhas, o pão está embolorando, tudo embolorado, a gente sai da fresca. Aí o que ele faz? Não, fica aqui comigo, eu vou cuidar de vocês. Quando ele foi ver os gibeonitas, todo mundo está querendo matar os gibeonitas. Mas ele fez uma aliança, acabou, meu filho. Todo mundo, quando fica sabendo que os gibeonitas se uniram com Josué, vamos subir e acabar com eles. Meu irmão, foi uma luta tão grande. Uma chuva lá, umas pedras caiu do céu, tanta gente morreu. Mas a aliança foi perpetuada. A aliança foi feita. A aliança não quebra. Tanto que não quebra que essa aliança permanece, vai lá para frente. Chega uma hora da vida lá na frente, eu não vou me lembrar onde está agora não. Né, Rafa? Números 12. Quem tem números 12? Sei lá o que tem. Eu não sei onde. Depois eu consigo mostrar onde está. Aí eu sei que chegou uma hora que Davi está numa fome, uma peste, um tanto de problema, e Davi vai orar a Deus. Deus, você sabe o que é? É porque tem um povo aí chamado gibeonitas que Josué fez uma aliança. E sabe o que aconteceu? O seu antepassado aqui, Saul, estava matando os gibeonitas. E você tem o
a obrigação de cuidar deles. Vocês sabem o que Davi tem que fazer? Davi tem que fazer um acordo com Deus. Porque anos se passaram, anos e anos se passaram. Meu irmão, Josué, passa o livro de Josué, entra o livro de Juízes. O livro de Juízes, só para você ter ideia quanto tempo isso passa, o livro de Juízes tem em torno de 300, 400 anos. Passa todo o reinado de Saul e vem o reinado de Davi. Saul reinou por 40 anos e Davi já estava no meio do seu reinado, ou no tempo do seu reinado. Vamos por lá 400, 450 anos, que a aliança tinha sido firmada. Você consegue entender isso? E o cacau, a espada de Jeová estava descendo sobre a vida de Davi. Sabe por quê? Porque uma aliança que foi feita lá atrás com Josué estava sendo quebrada. Você está entendendo como que é o risco de a gente se unir com quem não é para se unir? De fazer aliança com quem não é para fazer? De você ficar esperando de quem não é para esperar? Todas as vezes que a gente faz uma aliança, meu irmão, ela perpetua, ela vai perpetuar, ela vai ficar. Toma cuidado onde a gente entrar, com quem a gente tem que ser aliançado. A minha aliança tem que ser com Cristo, não só com ela. A aliança que foi feita lá na cruz. Eu e você só estamos aqui porque Jesus morreu naquela cruz. A gente não tem mais tempo, vamos correr. A primeira coisa então, nem todo mundo é seu inimigo, amém? Se você tem pensado assim, procure ajuda. Procure uma pessoa de Deus. Vá conversar com ela, alguma coisa está errada na sua história. A segunda coisa, não faça aliança com qualquer pessoa. A terceira, para a gente encerrar. Abra a tua Bíblia no verso 7, por favor. No mesmo Crônicas 27. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, uma aliança com quem? Com Davi. Deus fez uma aliança com Davi. O Senhor não quis destruir a dinastia dele, porque existia uma aliança e uma promessa. Não vai faltar descendente, não falta descendente sobre o trono de Davi, não vai faltar. O Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre uma lâmpada para Davi e os seus descendentes. O verso 8. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Verso 9. Por isso, Jeorão foi combatê-los com os seus comandantes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os seus chefes, e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco do inimigo. 10. Desde então, Edom continuava em rebelião contra Judá. Mas, nessa mesma época, a cidade de Libna se revoltou, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 11 para a gente encerrar. E ele até construiu santuários locais na coluna de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a se desviar-se. A terceira coisa que eu quero falar, toma cuidado que nem toda conquista é de Deus. Se você não entendeu o propósito. A Bíblia diz que Deus não queria destruir ele, certo? Sim ou não? Foi isso que a gente leu no verso 7. Então o que aconteceu? Deus permitiu, olha só, Deus podia ter destruído ali, mas Deus permitiu que ele vencesse os edomitas. Ele permitiu que o ministério de Jeorão crescesse. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que alguns vão chegar, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Como é importante que você entender a aliança que você tem feito. Porque nem toda vitória, nem toda conquista é de Deus, não. Toma cuidado. Às vezes Deus está dando, sabe o quê? É corda. Você acredita que Deus, Ele é tão lindo, porque como Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas,
conquista Edom. Porque eu já falei aqui, quem veio no estudo sabe de Jerusalém aqui, os edomistas ficavam em volta. Edom eram os descendentes, eram primos, eram parentes de Judá. E aí o que acontece? Ele conquistou lá. Aí ele vai para os montes, para os altos e faz o quê? Deus permite. Ele faz santuário e começa a adorar outros deuses. Pronto. Não precisou de muito para aí sim Deus chegar e completar o que ele tinha que completar. Nem toda conquista é de Deus, toma cuidado. Ou você entende a aliança que você tem feito, ou você entende a aliança que você tem andado, ou então às vezes você está achando que você está bombando na web. Eu tenho um amigo lá, o Tuil, até lembrei porque eu vi ele essa semana lá. Tuil, ele gosta de colocar ferradura em cavalo, dar injeção, metida cavaleira lá, o Tuil é uma bênção. E ele fala assim, esse que está bombando na web, a gente às vezes pensa que está bombando na web e não tem nada disso. Deus está querendo uma situação. Sabe por quê? Eu vou concluir. Porque a partir daqui Deus vem com uma sentença sobre a vida dele. Eu concluo essa mensagem dizendo, a partir daqui, quando ele pensa que ele está vivendo o melhor, na verdade Deus está dando uma sentença sobre ele. Vamos continuar a história. A partir do verso 12 diz assim: então, Jorão recebeu uma carta do profeta. Do profeta quem? Olha o que eu estou te falando. A história aí, ó. Chegou uma carta de Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, você não tem andado nos caminhos do seu pai Josafá, nem Asa, rei de Judá. 13. Mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituir na idolatria, como a família de Acabe. Assim, além disso, assassinou os seus próprios membros da família do seu, homens que eram melhores do que você. Você está entendendo que nem toda a vitória é de Deus? Deus permitiu ele achar. Quem já não ouviu aquele ditado? Quanto maior a altura, maior o quê? Quem? Quanto maior a altura, maior o quê? Toma cuidado. Olha isso, mano. Agora, eita. Agora ninguém me segura. Filho, toma cuidado, às vezes eu estou te levando você aqui no lugar mais alto, o tubo vai ser maior. A Bíblia diz que quem é mais alto, mais é? Toma cuidado. Mas você está querendo ir aonde que não é para ir, entrar onde não é para entrar, assumir aquilo que não é para você assumir. Aí ele fala: rapaz, onde você fez? Você assassinou seus próprios irmãos, os membros da família, e você matou gente que era melhor do que você. Verso 14. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, os seus filhos, as suas mulheres e tudo que é seu. 14, 15. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saia dos seus intestinos. Sabe o negócio? Começa aqui dentro, vai, ó, como diz o baiano, vai pocar, vai estourar. Aí 15, 16. O Senhor despertou contra Jorão a hostilidade dos filisteus. Os filisteus eram um camarada que tinha mais habilidade com ferro. Era assim que funcionava. Todo mundo comprava a arma deles, porque eles tinham a capacidade de mexer com ferro. Então, olha quem. Eles destroem o povo de Edom, matam os irmãos. Ah, agora eu estou podendo. Está podendo? Esquenta a cabeça, não, a sua hora vai chegar. Aí ele desperta quem? A Bíblia diz que foi o próprio Deus. Despertou a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos cuxitas. 17. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os seus bens que encontraram no palácio do rei, bem como as suas mulheres e os seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais. Por quê? Porque existia uma aliança com Davi. Não era por causa de Jorão não, meu irmão. Deus não estava nem aí para Jorão. Deus, ele cumpre, sabe o quê? A aliança que ele tem. Se é eu, se é você. Mas ele tem uma aliança. Ou a gente apruma a nossa vida com essa aliança, meu irmão, ou a gente
Para a gente encerrar, vai 18, por favor. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável no intestino. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, a doença se agravou até o ponto que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo de dores horríveis. O povo não fez nenhuma fogueira, nem sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Se o louvor quiser subir aqui, pode subir. Você passa, mas a promessa de Deus não passa. Lembra-se disso, viu? A gente não é a última bolacha do pacote, não. O dia que eu não quiser fazer, meu irmão, Deus tem gente mais capacitada do que eu para fazer. Eu passo, mas a aliança de Deus não passa. Não deixa a promessa de Deus. Marque seu nome na história. Deus está falando comigo com você hoje. Marque o seu nome na... A pior situação que existe é você não deixar saudade. Você consegue entender isso? A pior situação que existe é você não deixar saudade. Por que o senhor está falando isso, pastor? Verso 20. A gente começou com esse texto. Eu termino com esse texto. Olha as atrocidades que esse homem fez. E olha o final dele. A Bíblia diz: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém se lembrasse. Como que é a sua versão aqui? Sem deixar, a da Joelina comigo, sem deixar de... Porque não tem coisa pior do que a gente passar e não deixar saudade. Eu tinha um patrão que ele dizia assim para mim: Maia, a pior coisa é você faltar e não fazer falta. Cara, pensa num cara que não... Cara, eu era crente já. E ele falava isso para mim. Eu falei: Wagner, amanhã, Wagner, né? É irmão da minha mãe, eu trabalhei com ele, meu tio. Quando eu falo que a gente é mistura do pai, ele disse: é minha família. Não estou falando da família dos outros, não. É meu tio. Eu falava que era crente, falou: vai, não sei o que, você cadê dinheiro para pastor? Ele falava que um dia que eu trabalhava com ele, ele me levou a supervisor da empresa. Ele falou: você vai ser supervisor, mas não vou aumentar seu salário se você ficar dando dinheiro para pastor. Era assim que ele me tratava. Olha só, cara. Meu patrão falava isso: eu não vou te dar aumento, não, que você vai dar dinheiro para o pastor, eu prefiro não te dar aumento. Ele falava assim comigo. Mas ele me ensinou cada coisa. E ele disse assim: eu falava assim, vai, amanhã o porteiro tal não vai vir. Ele falou: esquenta a cabeça, não, a pior coisa que tem que falta é não fazer falta. Amanhã você coloca o outro, você vai ver, as coisas vão funcionar. E nunca uma portaria ficou sem guarda. Eu trabalho com área de segurança. Nunca. Aí eu falei: não é que é verdade mesmo? A pior coisa que tem que ser faltar é não fazer falta. Inclusive, eu mesmo fiquei afastado 6 vezes, meu irmão, no outro dia tinha gente no meu lugar. Tá entendendo? Eu fiquei afastado, na verdade eu fiquei afastado 6 meses, eu fiquei uns 2 anos afastado, na verdade. Nunca faltou uma rendição, nunca faltou uma supervisão, a empresa continuou caminhando e eu afastado. Eu sou o primeiro, quando falta, não faço falta. Aí eu entendi o que ele queria me ensinar. Olha só como isso a gente tem que marcar a nossa história. Como que está a nossa história hoje? Como que está a tua história no seu contexto? Eu vou orar, depois eu continuo. Então, algumas coisas que é melhor assim. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida daquelas pessoas que vão nos assistir. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer sobre eles, Pai, sabedoria, sobre as nossas vidas, sobre quem está aqui, quem está nos assistindo, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai, que se cada lá representado, Pai, que nós possamos, Deus, entender o Teu propósito, a Tua vontade, as alianças que nós temos feito, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos fazer o Teu querer, isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém?